Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos, mas nessa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós temos a cada dia compartilhado um capítulo da história de 2 Samuel, que trata, na verdade, a biografia do rei Davi. E no início desse livro nós estamos vendo o conflito que houve entre a família de Davi e a família de Saul, que, como nós lemos alguns capítulos atrás, Saul e seu filho Jonatas morreram numa guerra contra os filisteus, e Davi então assume a princípio o reinado de Judá. Nós estamos vendo como ele vai crescer no seu relacionamento com Deus e também na sua responsabilidade de governar Israel como o povo de Deus. Hoje nós vamos ler também sobre a morte de Isbosete, que foi o filho de Saul, que ficou no lugar dele, reinando por 2 anos em Israel. Então fique conosco até o final dessa meditação. Essa é uma curta leitura. Ao final dessa leitura nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, e queremos concordar com seus motivos de oração. Sim, vamos orar então para nós iniciarmos a leitura, pedindo que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento e falando conosco. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que nós possamos, cada um de nós, de forma individual, Pai, aprender aquilo que o Senhor tem de forma diferente para cada um de nós. Fale conosco, Pai, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para ver, Pai, a verdade da Tua palavra e ensina-nos, Pai, os Teus princípios. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Outra observação interessante sobre esse texto também é que no versos 4 e 5 de 2 Samuel, capítulo 4, esse texto traz um rápido parênteses para introduzir a pessoa de Mefibosete, que era filho de Jonatas, grande amigo de Davi. E é um parêntese bem curto, depois nós vamos entender à frente que esse Mefibosete foi, na verdade, a única pessoa que sobrou da família de Saul. Saul morreu, como nós lemos há alguns dias, juntamente com seu filho Jonatas e vários outros israelitas. Nesse capítulo nós vamos ler sobre o assassinato do filho de Saul, Isbosete, que havia ficado como rei de Israel, e o único homem que resta de toda a família de Saul é Mefibosete, sobre quem nós vamos ler também na sequência nesses próximos dias. Então, 2 Samuel, capítulo 4, diz assim: Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná, o outro Recabe, ambos filhos de Rimom. De Beerote, da tribo de Benjamim, a cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E aqui fecha o parêntese sobre esse foi o único homem que restou da família de Saul, e nós vamos ler um pouco mais. Muito interessante a história de Mefibosete nos próximos capítulos nessa sequência. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom e de Beerote, foram à casa de Isbosete, na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, trapassaram-se o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa de Isbosete, esse era o filho de Saul que ficou como rei em Israel, quando ele estava deitado em seu quarto, e depois de o traspassar e matar, cortaram-lhe a cabeça. E levando-o, viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei, o Senhor e Senhor, de Saul e da sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, que foram os que mataram Isbosete, seu irmão, filhos de Rimom de Beerote. Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Davi aqui reforça que quem o livra das aflições
é o Senhor. E tantas vezes em Salmos ele fala quando ele clama ao Senhor e ele livra dessas aflições. Então Davi está dizendo: juro pelo nome do Senhor que me tem livrado de todas as aflições. Quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente na sua própria casa e na sua própria cama. Vou castigá-lo e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem aos seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner em Hebrom. Esse é mais um capítulo, 2 Samuel, capítulo 4, que nos mostra a confiança de Davi na soberania de Deus. Todos nós sabemos que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, que Ele é todo-poderoso, mas nós temos a tendência a viver querendo controlar o nosso próprio caminho, os nossos relacionamentos, todo o rumo da nossa vida, pensando que Deus não se importa conosco ou que Ele está distante, mas como nós ganhamos à medida em que nós aprendemos essa realidade, nos lembramos do fato de que Deus, na sua soberania, Ele nos ama, Ele tem bons planos para o nosso futuro e para a nossa família, e Ele tem cuidado de nós. Amém. O tempo dele é perfeito, o modo dele agir é perfeito, e a vida de Davi, apesar das suas imperfeições e falhas, nos mostram continuamente, à medida em que nós estamos lendo a sua biografia, capítulo após capítulo, assim como nós concluímos a leitura de 1 Samuel, novamente agora em 2 Samuel, Davi mostra que a sua escolha por uma vida de justiça, e essa justiça na Bíblia está sempre associada à fé, porque ele confiava que Deus era soberano e que Deus estava cuidando da vida dele, que Deus cumpriria para com ele o seu propósito, todas as suas promessas. Então, nessa fé, Davi escolheu uma vida de justiça, se opondo àquilo que era errado e vivendo, buscando alinhar a sua vida com os propósitos de Deus, sabendo que Deus mesmo iria no tempo e no modo dele cumprir o seu propósito. Que coisa linda, que assim nós possamos também viver confiando na soberania de Deus, e aí nós vamos poder aguardar o tempo dele e ver as maravilhas que ele tem para nós e para a nossa família. Sim, vamos orar então, pedindo ao Senhor que nós possamos ter esse coração, um coração disposto a aprender mais de Deus, Amém. Um coração disposto a ouvir a voz de Deus e estarmos assim como Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele teve sim, o Tiago já até falou, falhas, ele teve momentos na vida dele que ele não agiu de forma correta, mas ele sempre ia para o Senhor, se arrependia, quebrantava o seu coração, ele tirava todo o orgulho e se entregava diante de Deus. Então é isso que nós queremos orar hoje, que nós possamos ter um coração que ouve a voz de Deus, que espera, que entende os planos e os propósitos de Deus, e que nós possamos também ser retirado todo orgulho, tudo Amém. aquilo que vem nos fazendo ter um coração endurecido. Em nome de Jesus. Quer orar? Vamos orar. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Nós te damos graças, Pai, Sim, meu Pai, por essa palavra que nós podemos ler e refletir nesse novo dia. Amém, Obrigado, Senhor. Pai, por podermos aprender com a vida de Davi como um exemplo, um herói da fé que nos ensina a confiar no Senhor, a reconhecer a Tua soberania, Sim, o Seu Senhor. grande poder, o Seu grande amor para conosco e o fato de que o Senhor cuida de nossas vidas em cada detalhe. Eu e a Rafa oramos com essa pessoa que está conectada conosco Amém, agora, Senhor Jesus. apresentando ao Senhor cada um dos seus motivos de oração, os nomes que agora são trazidos diante do Senhor, as causas. Nós pedimos que o Senhor contemple, Pai, e responda e nos dê em nossos corações a Tua paz, para Sim, perceber Pai. as Suas prioridades, o Teu tempo, aguardarmos no Senhor, na certeza de que o Senhor agirá, como Amém, o próprio Davi Senhor. Muito escreveu. obrigada. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os Amém, meus pés de Senhor um Jesus. charco, de um lamaçal, e firmou os meus pés sobre uma rocha, e pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino ao nosso Deus. Sim, Nos Pai, ajude, este Pai, é a o termos Senhor. essa paciência para aguardarmos no Senhor, para não sermos precipitados. Nos ajude a entregarmos ao Senhor todo o controle, toda precipitação, toda a ansiedade e aguardarmos no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Amém, Receba, Senhor. Pai, cada motivo de oração, cada nome nós entregamos ao Senhor,
com ações de graças. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco, declaramos a paz do Senhor Jesus sobre o seu coração, sobre todo o seu lar, declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores. Receba, Amém, seja abençoado, seja abençoada, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e toda a sua família. Amém, Senhor, Nós que assim confiamos seja. no Senhor, Pai, e no nome de Jesus nós te damos graças e oramos. Amém. Graças a Deus. Tem um dia muito abençoado. Amamos estar aqui com vocês. Um abração. Nos vemos amanhã. Deus os abençoe.